Estamos ao vivo. Ai. We are alive. Boa noite, pessoal. Bora entrando aí, vamos chamar o pessoal para poder ir mais fundo hoje. Acho que é a tia Maria que tá aí, né? A tia Maria e a Elisana. Hoje o público vai ser lá de Franca. Oi, Claudinha, boa noite. Acho que deu problema no celular do Marquinhos, que eu não tô conseguindo chamar ele. E aí, Marcos, diz alguma coisa aí? Ué, mano, o que tá dando aí? Que problema foi esse, mano? Ué, não sei, Já me deu umas 3 vezes, hein? não apareceu aqui não, mas agora deu certo. Amém. E aí, macho, como é que tá as coisas? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Tá tudo bem, mano, graças a Deus. Tudo
Santa paz de Deus. Você falou que aí tá em lockdown, né? Sim, aqui em Franca tá tudo fechado, tá em lockdown aí. Até E a semana que igreja? vem. E a igreja, como é que tá? Tá fechada também. É só depois que voltar isso aí, sair esse lockdown. Mas você está fazendo culto online, não? Por enquanto, não. Por enquanto, a gente não tá fazendo, não. E aí, é só em casa mesmo? Sim, sim, por enquanto tem que fazer só o devocional diário mesmo, né? Uhum. Como o meu pastor fala, a gente tem que ser o sacerdote do nosso lar, né? Tem que É. guiar a nossa família ali para fazer o culto, né? Para Uhum. buscar a presença de Deus na nossa casa. Mas e aí, como é que tá? Também agora na casa nova, né? Preparando um lugar novo aqui para poder gravar, né? Hoje está meio que improvisado aqui. Peguei uma parede já melhorzinha aqui, coloquei a Aham. câmera aqui, estou gravando, mas tá preparando aqui o cenário do mais fundo aqui para colocar a plaquinha e tudo e tal. Não, mas é Mas, benção. mas graças a Deus está tudo bem. A lua de mel foi uma benção, o Ô, casamento foi uma cara. benção. Ai, Deus. Mas é isso aí. Esperar o pessoal entrar, né? Acho que está ouvindo bem aí, né? E a imagem tá legal também, né? Sim. Bom, de 8, bora lá. Bom, boa noite de novo, pessoal. Meu nome é Vitor, né? E esse aqui é o Instagram do Mais Fundo. O Mais Fundo, tá dando risada aí, Marcos. É O benção. Mais Fundo, ele é um movimento cristão, né? Nós somos cristãos, é feito por mim e pela agora minha esposa, Thalita, né? Deus nos deu uma porção, né? Para poder nós podermos cuidar de algo que Ele colocou no nosso coração. E o Mais Fundo, ele é um movimento cristão de ensino da palavra de Deus, né? De ensino e de incentivo à leitura da palavra de Deus. E a gente acredita, né, que através desses vídeos, através das postagens que a gente faz, através dessas lives, a gente consegue desenvolver uma vida devocional com Deus, né? A gente acredita que as pessoas, né, que consumem esse nosso conteúdo, elas conseguem desenvolver uma vida devocional com Deus, né? E eu acredito que a gente desenvolve essa vida com Deus através da leitura da Bíblia, através da oração e através do jejum. Então, né, um dos pilares é a leitura da Bíblia e o projeto do Mais Fundo, né, o que a gente está fazendo agora, é justamente o de leitura da Bíblia. A gente optou por começar pelo Novo Testamento, né, que o Novo Testamento é menor, tem apenas 27 livros, né, acho que dá uns 260 capítulos. Já o Antigo Testamento, que tem 39 livros, tem 900 capítulos. Então, sei lá, umas 3, 4, 5 vezes, né? Então, a gente vai começar pelo Novo Testamento. E o nosso projeto já passou pelo Evangelho de Mateus, né? A gente já leu todo o Evangelho de Mateus. Quem leu comigo foi a Rebeca, que é uma amiga da Thalita. Ela é regente das adolescentes, dos jovens aqui da Igreja do Parque do Lago, que é a igreja que a gente está congregando agora. E agora a gente chegou em Marcos, né? E, por coincidência, quem vai ler junto comigo o Evangelho de Marcos é o Marcos, que é o meu primo. O Marcos, ele é lá de Franca, né? Da terra do meu pai lá. Ele é um cristão, né? Uma pessoa que dá para ver que é apaixonado por Deus, apaixonado por Jesus. Eu tive o privilégio de ser padrinho no casamento dele. Foi 2019, né? Sim. Eu tive o privilégio de ser eu e minha irmã Bianca. E é isso. E aí, Marcos, o que você tem para falar aí? Se apresenta pro pessoal aí. Primeiramente, a paz do Senhor, né, para todo mundo que está entrando aí. Bom, me apresentar, né? Eu sou o Marcos, Marcos Vitorino, como o Vitor falou, sou primo dele, primo de primeiro grau. Sou casado desde 2019, sou cristão da Igreja do Brasil para Cristo. Sou líder de jovens, juntamente com a minha esposa, juntamente com meu amigo Júnior e com a noiva dele, a Tayla. A gente
Eu, juntamente com a minha esposa também, a gente canta no conjunto da nossa igreja. Eu toco violão lá. E tô lá desde 2016, se eu não me engano. E já tem uma caminhadinha com Cristo já. E para quem não sabe, né, o Vitor, ele foi uma das primeiras pessoas a jogar a semente de Jesus no meu coração. E Ai, ai. eu louvo a Deus pela vida dele. Acredito que foi as sementinhas, né, que ele plantou aqui, que hoje tem me germinado e tem me feito crescer na fé. Amém. Glória a Mas Deus. é isso, pessoal. Somos aí mais uns loucos e apaixonados por Jesus. Espero que as pessoas que estão entrando nessa live aí, nessas 4 lives que a gente vai fazer, possa sim pegar a sua Bíblia, tirar da estante e ter esse devocional com Deus. Acredito que vai ser muito, muito gratificante e vai ser uma benção. Amém? Amém, mano. Eu tava você falando agora, eu comecei a lembrar, né? A gente, né, tava começando eu tava começando a tocar e a gente pegava aquele pedaço de madeira, fingia que era guitarra, pegava os negocinhos, fingia que era bateria. É E verdade. hoje eu indo para a igreja, né, que eu pegando a guitarra eu consigo fazer aquelas músicas que a gente tentava fazer com a madeira lá. É Você vê verdade. como é que Deus faz, né? Lá a gente não tinha nem noção de nada e queria tocar. E hoje, graças a Deus, para a glória de Deus, Deus deu o entendimento, né? Deu a oportunidade de a gente poder tocar, poder ministrar o louvor na igreja, né? Isso é muito Sim, bom. graças a Deus. Bom, vamos deixar de conversa e bora ao mais importante. Sim. Pessoal, antes da gente começar, eu gostaria de convidar você para a gente fazer uma oração. Eu sempre gosto de fazer a mesma oração quando eu vou começar a ler a Bíblia. Ela é baseada lá em João 16, quando fala que o Espírito Santo ele nos guiaria em toda a verdade. Então, eu até falo para quem está me seguindo, né, para sempre quando for orar, fazer essa oração, não só essa, né, como se for uma reza, né, mas tentar introduzir isso na vida mesmo, né, para que o Espírito Santo possa nos guiar em toda a verdade da palavra. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, Pai. Eu te louvo, a Deus, pela vida do Marcos, que junto comigo vai ler o Evangelho de Marcos neste mês. Pai, eu te louvo pelas pessoas que estão nos acompanhando. Eu te dou graças, Senhor, pela vida de cada uma delas. Espírito Santo, nos guie em toda a verdade da sua palavra, porque nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Amém. Amém. E aí, o que você tem para falar para mim sobre o Evangelho de Marcos? Então, o Evangelho de Marcos já começa com um nome muito bonito, né? Glória a Deus por isso. Mas só para descontrair. Mas quando eu observo o Evangelho de Marcos, eu vejo um evangelho muito rico. Só que, normalmente, as pessoas, nós cristãos que está habituado com a leitura da palavra, muitas das vezes a gente passa pelo Evangelho de Marcos e meio que não dá a devida atenção e o devido valor que tem esse Evangelho que é rico, sabe, para nós. Muitas das vezes a gente foca muito em Mateus, que é um evangelho rico em informação. Mateus ele é muito específico, Mateus ele dá muito detalhe. O Evangelho de Lucas também, o Evangelho de João é lindo. Quando a gente para observar o Evangelho de João, a gente, sabe, o olho chega a brilhar, porque é um evangelho muito bonito, tem palavras bonitas, a gente sente mesmo o amor do Pai conosco, a gente consegue compreender um pouco de como que era João ao se debruçar sobre o peito de Jesus. Você percebe a intimidade, sabe? Só que quando a gente se depara com o Evangelho de Marcos, a gente não dá o devido valor. A gente pensa assim, é 16 capítulos, é muito, sabe, fechado. Só que se a gente for olhar para a história, se a gente for parar para pensar e estudar um pouco sobre o Evangelho de Marcos, a gente consegue entender que é necessário a gente, como é que eu posso dizer, a gente começar por Marcos para poder entender Mateus, Lucas e João. E é muito rico e a palavra do Senhor é maravilhosa, e através desse livro a gente vai poder compreender e entender quem foi o criador, quem foi que fez esse livro, para a gente ter um panorama geral e poder entender
não somente o Evangelho de Marcos, mas também o Evangelho de Mateus, de Lucas, de João. E acredito que a gente vai conseguir entender bastante, né, a respeito disso. Bora lá começar então, e conforme a gente for lendo os capítulos, a gente vai acrescentando mais alguma coisa aí. Amém. Bora lá, pessoal, chegou a hora, hein? Pega a sua Bíblia aí, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Bora lá. João Batista prepara o caminho. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se com o profeta Isaías, como o profeta Isaías escreveu: Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: Depois de mim, virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O batismo e a tentação de Jesus. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele, como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Os primeiros discípulos. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Jesus expulsa um espírito impuro. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu Jesus. Saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Jesus cura muitas pessoas. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer,
depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Jesus anuncia sua mensagem na Galiléia. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Jesus respondeu: devemos prosseguir para as outras cidades, e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Então, ele viajou por toda a região da Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Jesus cura um leproso. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote, para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercavam Jesus, e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Bom, diferente do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos. Eu não sei se vocês sabem, mas durante a época de Jesus, quem dominava lá a região de Israel era o Império Romano, lá os romanos mesmo. Então, o Marcos, que ele é quem escreve esse evangelho, ele, ao escrever essas palavras, ao narrar essa história, toda essa história que nós vamos ler, ele tem um objetivo, que é contar essa história, mas tentando alcançar os romanos, né? As pessoas que faziam parte do Império Romano. Diferente de Mateus. Mateus, quando ele escreve o seu livro, o propósito dele, o objetivo dele é alcançar os judeus. O próprio povo ali de Israel, ele escreve querendo alcançar eles. Agora, Marcos escreve, é claro, né? A palavra de Deus serve para todos nós, né? Serve para os judeus, serve para mim, para você, mas o objetivo de Marcos, na época que ele escreveu, era alcançar os romanos com o seu texto. E a gente percebe essas diferenças. Por exemplo, Marcos, ele é o evangelho mais curto dos quatro, né? Entre Mateus, Lucas e João, Marcos ele é o mais curto. E dentre as coisas que Marcos fala, né? Ele é muito sucinto. Ele usa palavras como legião, ele usa palavras como centurião. E outra coisa, ele explica os textos, ele explica as frases. Quando a gente vai ler sobre a mulher do fluxo de sangue, né? E depois sobre a filha de Jairo, que é no mesmo capítulo, quando Jesus diz Talita cumi, Marcos faz questão de explicar o que Talita cumi significa. E a gente vai encontrar isso em várias partes do Evangelho de Marcos. Né? Ele falando um texto ou uma palavra e depois explicando essa palavra. Por quê? Quem ele queria alcançar não tinha noção dessas palavras, não tinha familiaridade com essas palavras. E o Evangelho de Marcos, ele é mais curto, porque o objetivo de Marcos não é que nem o de Mateus, né? O povo judeu se interessava por filosofia, por essas frases mais bem feitas, por aquela coisa mais intelectual. Agora o povo romano não. O que eles queriam ver mesmo era atividade, era algo sobrenatural acontecendo, como foi com os milagres, sabe? Algo mais de atividade, algo de mais atitude. Desculpa. E por isso, no Evangelho de Marcos,
ele fala mais sobre milagres, sobre coisas que aconteceram, do que, por exemplo, parábolas, né? No Evangelho de Marcos tem apenas um capítulo, né? É um capítulo, a parábola, né? Tem um capítulo que é dedicado a algumas parábolas. Já no Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar várias parábolas e elas divididas em vários capítulos. Acho que é isso, Marcos. E aí? Acho legal a gente fazer dessa forma, a gente ler um pouco e explicar um pouco, dar algumas curiosidades para o pessoal entender um pouco do contexto, né, da história. Igual você falou, o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho onde tem muita ação, né? Ele não explica a genealogia de Jesus, ele é bem específico, ele já começa ali com João Batista e tem muito movimento que era o que os romanos na época gostavam, né? Ele tinha um público-alvo para ele atender. E fica bem claro quando a gente vê isso. E outras curiosidades que a gente pode ressaltar aqui sobre o Evangelho de Marcos é que quem escreveu o Evangelho de Marcos foi João Marcos. O mesmo João Marcos que aparece lá em Atos dos Apóstolos, e é interessante que na história de João Marcos acontece bastante coisa. A gente vai, no decorrer das lives, a gente vai trazer aqui para o pessoal, para aqueles que nunca viu, mas é algo interessante que a gente pode observar nisso, é que se a gente fosse parar para pensar e falar assim, nossa, entre esses 4 evangelhos seria legal se Pedro tivesse escrevido um desses, porque Pedro foi uma pessoa muito importante ali nos discípulos de Jesus. Pedro era uma pessoa que estava sempre com Jesus, era uma pessoa que falava toda hora, que muitas das vezes falava pelos cotovelos, era muitas das vezes repreendido ali por Jesus. E seria legal se a gente poder contemplar um evangelho escrito por Pedro, na narrativa de Pedro. Só que se a gente for parar para olhar para a história, a gente tem o evangelho de Marcos, que basicamente foi escrito por Pedro. E é interessante você ver a história de Jesus na perspectiva dele. Porque quem escreveu o Evangelho de Marcos foi João Marcos. Só que João Marcos, em 1 Pedro capítulo de número 5, Pedro ele fala que João Marcos ele era dado como um filho para ele na fé. Ou seja, João Marcos ele era íntimo de Pedro. Ele caminhou com Pedro, ele caminhou com Paulo, teve uma intimidade muito grande com Pedro. E através das palavras ali que Pedro falava, porque Pedro, a palavra do Senhor, ela fala que ele era pescador, ou seja, a gente pode supor que ele não tinha nenhum entendimento de escrever. Então ele precisava de alguém ali para traduzir, para escrever para ele, um escriba ou um secretário, se a gente pode dizer por isso. Então, a gente pode imaginar, a gente pode observar que Pedro falava e Marcos escrevia. E a gente pode contemplar um evangelho escrito por Pedro, uma pessoa tão importante dos discípulos e na perspectiva dele. Então a gente pode entender, sim, a gente pode ver que muitas das vezes é bem curto, é bem, entre aspas, bem grosseiro, né? Não sei se é essa palavra que eu posso usar, mas é interessante a gente olhar o livro de Marcos nessa perspectiva. A perspectiva aqui foi Pedro que instruiu, foi Pedro que, através do Espírito Santo... O Marcos era meio que um secretário de Pedro, né? Isso. Pedro caminhou bastante com ele. Vamos ler o capítulo de número 2, depois a gente dá mais curiosidade desse livro. Bora. Pessoal, eu acho que eu esqueci de falar para vocês, mas o nosso objetivo principal durante esse projeto de leitura do Novo Testamento é justamente ler. Eu e o Marcos vamos falar algumas coisas aqui. Pode ser que a gente fale até demais ou fale de menos, mas o objetivo mesmo é a gente tirar a Bíblia da estante e ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é uma das coisas mais importantes que Deus deu para nós, né? Tem gente que fala que a Bíblia é o manual do Criador, né? Se a gente fosse pedir para Deus um manual de como um manual de como a gente viver a vida, de como a gente enfrentar as coisas, né? Ele já deixou para a gente um manual para a nossa vida. Bora lá, Marcos. Amém. Então vamos lá. Marcos, capítulo de número 2. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali.
a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o teu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O chamado de Levi. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava quando ia passando. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. A questão do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus é o Senhor do sábado. Aconteceu que, num sábado, Jesus atravessava as searas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhe respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da procissão, os quais só os sacerdotes eram lícito comer. E ainda deu esses pães aos seus companheiros, e Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém? Capítulo de número 2. Só ressaltando aqui para as pessoas que não sabem, quando a gente vê aqui em 2:13, quando a Bíblia fala o chamado de Levi, a gente, só deixando transparente para todo mundo, quando fala Levi, ele fala Mateus. Levi era um nome, podemos dizer que um nome familiar, um nome da família ali em que Mateus era chamado, e a gente vê o chamado dele, né? E é interessante que... Está falando o Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus. Isso, é o mesmo que Levi. É o mesmo Mateus que andou com Jesus, um dos discípulos, né? Só para esclarecer. E a gente já começa com bastante coisa, né, no Evangelho de Marcos, né? Já tem bastante ação, já tem o chamado de Mateus, já tem a cura de um paralítico, e já tem os fariseus já começando a perseguir Jesus, né?
Logo no comecinho a gente já consegue ver essa perseguição. E quando a gente começa aqui no capítulo 2, a gente pode observar uma linda história, uma linda palavra que foi entregue para nós, né, do paralítico, a ousadia e a força de vontade que esses 4 amigos tiveram, né? Mas amém, vamos ler. Bora lá. Capítulo 3. Jesus cura no sábado. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Multidões seguem Jesus. Jesus saiu para o mar com seus discípulos, e uma grande multidão o seguiu. Vinham de todas as partes da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe, e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acolhessem, e eles foram. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem, e eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar a sua mensagem, e lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu, Judas Iscariotes, que depois o traiu. A fonte do poder de Jesus. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Beelzebu, príncipes dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus o chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Eu lhes digo a verdade: todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam:
está possuído por um espírito impuro. A verdadeira família de Jesus. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor. E alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É interessante o que Jesus faz, né, de curar no sábado. E para quem está assistindo a gente não sabe, naquela época, as pessoas elas tinham o costume, né, isso que era o que estava escrito na lei, de descansar no sábado, né? Só que elas usavam esse descansar ao seu próprio favor, né? Aquele descansar, a gente descansa e tudo, tá? Mas se tiver alguma coisinha para eu fazer, para eu ganhar um pouquinho a mais, para eu poder me beneficiar de algo, eu faço, né? Então era aquele guardava, né? Mas se precisar quebrar essa regra, né? Se for beneficiar, eu faço. Só que essas mesmas pessoas que guardavam o sábado foram aquelas que, quando Jesus usou o sábado, né, ele quebrou aquela regra, quebrou, né, mais ou menos, aquela regra do sábado, de fazer algo no sábado, só que em benefício de alguém, né, para curar alguém, eles ficaram bravos, né? E o interessante é que eles não devem ter ficado bravos nem tanto por Jesus ter feito, ficaram bravos por ele ter curado no sábado, mas porque eles não tinham essa autoridade, né? Eles não tinham esse poder, eles não tinham essa ousadia de querer fazer bem para alguém, e muito menos esse poder para poder curar alguém no sábado. Exatamente. Depois tem Jesus escolhendo os seus 12 apóstolos, né? E depois ele falando da família dele. Tem alguma coisa para falar aí, Marcos? Não. Amém. Falou o essencial. Vamos ler o capítulo de número 4. Aí no final a gente comenta mais um pouco. Não sei quanto tempo tá dando de live, mas eu acho que tá uns 40 minutos. Amém, bicho. Capítulo de número 4. A parábola do semeador. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou. Afastando-se da praia e de todo o povo, estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, e a semente brotou. Cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus usava parábolas? Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e sejam perdoados. A explicação da parábola. Então Jesus lhe perguntou: se vocês não entenderem essa parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouvem, logo
Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados, entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. A luz. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou de uma cama? Por acaso não coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola da semente. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. A parábola do grão de mostarda. Disse mais: com que podemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. O uso de parábolas. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábola não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma grande palavra a gente tem aqui para encerrar esse capítulo de número 4, quando Jesus ele acalma essa tempestade e houve ali um mover tremendo da glória de Deus, e os discípulos pôde contemplar isso, né? E olhando para esse capítulo, meus irmãos, a gente consegue entender o tamanho que era a inteligência de Jesus. O intelectual de Jesus era lindo de se ver. Por quê? Porque Jesus ele era muito inteligente. Jesus ele era Deus, mas ele era homem. Ou seja, ele tinha sabedoria divina, só que ele buscou ali na terra. Jesus, se você for observar, ele usa as parábolas, e é interessante que quando a gente olha para as parábolas, a gente vê que Jesus ele apresenta para aquele povo uma forma deles conseguir entender e compreender as palavras dele com aquilo que eles estavam acostumados. Ou seja, Jesus ele estava diante de pescadores, Jesus ele estava diante de... Ele usava o ambiente, né? Exatamente. Exatamente, ele tinha camponeses, pessoas que estavam acostumadas com o trabalho braçal, com o trabalho no campo, e Jesus, ele de uma forma tremenda e maravilhosa, de uma inteligência, ele usava aquilo que estava aí à disposição dele, e ele falava de uma forma que aquelas pessoas elas conseguiam compreender. É lógico, quando ele falava em parábola,
ele tinha ali uma mensagem subliminar por trás de tudo aquilo que ele falava. E quando ele estava ali a sós com seus discípulos, ele explicava, olha, eu falei dessa parábola, eu fiz essa parábola com eles, mas o real significado dela é esse. Ou seja, toda a verdade por trás de uma parábola ele explicava ali para os seus discípulos. E aquelas pessoas, elas conseguiam ficar atentas, porque não adiantava nada Jesus estava diante de pescador, e querer contar uma parábola para ele sobre um ferreiro. O pescador ele não ia entender. Ou seja, ele usava parábolas que todo mundo conseguia compreender, porque é o que ele tinha em mãos, né? E é interessante a gente observar isso. A gente vê ele falando a respeito da luz, onde nós, ouvintes da palavra de Deus, seguidores, aqueles que querem fazer a vontade de Deus e caminhar segundo essa palavra dele, ele fala ali a respeito de que nós temos que ser luz, porque ninguém coloca uma luz, uma lamparina debaixo da cama, e essa é uma palavra muito rica também, é muito interessante a gente observar. E, para fechar o capítulo, a gente pôde compreender, assim, pôde ver um pouco de como que foi ele acalmando a tempestade. Foi coisa tremenda o agir de Deus naquele momento. O interessante dessa passagem da luz, né, que tem muito a ver com o projeto, porque tem muita gente que quer ser luz, só que onde já tem luz. Exatamente. Né? Quer ver, ó, eu vou acender a luz aqui. Ó. Agora eu vou apagar. Você quase não vê diferença, né? Não diferença praticamente nenhuma, porque eu já tenho essa luz aqui na minha frente, né? Agora imagina isso sendo você, para poder influenciar pessoas, né? Você influenciando pessoas, você compartilhando esses princípios do reino de Deus com as pessoas, num lugar que é totalmente escuro, cheio de trevas, né? E você lá se manifestando com essa luz do Senhor, né? Com essa luz que fala no texto, e você dentro da igreja. Né? Se você colocar na balança qual dos dois que vai dar mais resultado não, mais frutos, né, para o reino de Deus. Né? Às vezes não é nem uma questão assim espiritual, uma coisa assim, é uma questão de lógica, né? Exatamente. Quanto mais junto a gente fica dentro da igreja, mais a gente se fecha nas quatro paredes, aquela luz fica lá, né? É como se tivesse um clarão no meio ali, né? Mas você vê que em todo o lado, na frente, atrás, o lado está tudo escuro, porque a luz está concentrada todo num lugar só. E o que ele nos chama aqui, né, é para que a gente possa compartilhar essa luz, né, com o mundo, né. Se eu não me engano, Mateus 5,14, 13, 14, ou 14, 16, que Jesus fala, né, vós sois a luz do mundo, né. Ele fala que nós somos essa luz do mundo. Fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E é justamente isso, né? A gente sair de onde a gente está ali, onde só tem luz, e ir mesmo para o meio da onde tem treva e compartilhar essa luz, né? Porque Jesus, ele compartilhou essa luz conosco, né? Ele usou pessoas para compartilhar essa luz conosco, mas não foi para ficar aqui, né? Não foi para ficar iluminando aqui a minha casa só, né? Foi para poder levar essa luz para outras casas, para outras famílias, né? Exatamente, ser diferença, né? Sim. Você ser diferença e carregar o amor de Cristo. E assim, complementando o que você falou, e quando a gente escolhe ser luz, quando a gente escolhe colocar em prática mesmo tudo isso, é interessante que quando você vê uma pessoa que ela já tem luz, quando ela chega num lugar, você consegue identificar que essa pessoa chegou, a gente consegue entender e identificar que uma pessoa iluminada chegou, uma pessoa que ela é diferente. E quando aconteceu tudo isso, dessa pandemia, quando a igreja foi fechada, a gente pôde observar no meio de tantas pessoas quem tinha luz e quem não tinha luz. Ou seja, quem estava querendo ser luz onde já tinha luz, assim como você deixou no exemplo ali. E a gente pôde observar que muita gente dentro do nosso meio estava dentro da igreja, estava ali congregando todos os cultos, mas quando essa luz do culto, quando essa luz da igreja se apagou e ela não pôde mais lá, a pessoa se esfriou, a pessoa não conseguiu iluminar. Por quê? Porque onde ela estava, porque onde ela tinha que ser luz, ela não brilhava.
ela conseguia brilhar só lá dentro das quatro paredes. E quando aconteceu tudo isso, a gente pôde observar e é triste. Mas a gente louva a Deus porque ainda tem muita gente sendo luz aí, espalhando essa palavra de amor de Cristo aí para todos os cantos dessa terra. E para finalizar, né, Jesus acalmando a tempestade. Teve umas coisas que eu achei muito interessante dessa passagem de Jesus acalmando a tempestade, porque revela três coisas, né? As três coisas principais aí. Quem eram os discípulos, quem era Jesus e como estava a fé de todos eles, né? Trazendo para nós quem sou eu, né? Quem sou eu na tempestade, quem Deus é na tempestade e como é que está a minha fé na tempestade, né? Você viu que tudo que aconteceu ali não mudou os discípulos. A tempestade não mudou os discípulos, só revelou quem os discípulos eram lá no fundo. Exatamente. A tempestade não mudou Jesus. Tempestade não muda Deus. A tempestade revela quem Deus é. E a tempestade, ela pode sim mudar nossa fé, né? Seja para melhor ou para pior, né? Mas ela também revela como é que está a nossa fé, né? Tem uma história de um pastor já morreu há muito tempo, chamado John Wesley, e ele já era missionário e ele teve que fazer uma viagem com um barco, né? Para poder fazer missões. Para ir para o lugar onde ele ia fazer missões. E durante essa viagem dele, né? Teve uma tempestade, o barco começou a ser sacudido e ele viu que tinha um pessoal que estava do outro lado do barco e ele estava cantando, dançando, louvando a Deus, lendo a Bíblia lá, de boa, tranquilos lá, enquanto ele estava, meu Deus, eu vou morrer, sabe, o cara desesperado. Depois, quando ele foi conversar, né, com essas outras pessoas, ele descobriu que eles faziam parte de outra igreja que estava com um avivamento. Deus tinha derramado um avivamento na igreja dessas pessoas. E eles falaram, a gente é crente, né, nós acreditamos em Deus e tal, somos cristãos, então a gente não tem nada a temer. A gente não tem que temer a morte, não tem que temer nada disso e tal. E sendo que John Wesley era um missionário. E segundo a história, John Wesley se converteu naquele dia. Ele fala que ele se converteu mesmo naquele dia. Então, o cara que era missionário, estava indo fazer missões, mas descobriu que ainda não era crente. Exatamente. Já tinha uma caminhada, né? Poxa. Mas depois daquele dia... É forte. Que Deus nos ajude com essa tempestade que é o coronavírus, né? Exatamente. Nós possamos confiar mais ainda nesse Jesus que tem nos guardado, que tem nos livrado, né? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Tem alguma coisa para falar ainda, Marcos? Não, vamos deixar para as próximas lives. Se a gente entregar tudo que o Espírito Santo tem dado para nós, não vai sobrar para o resto da live, né? Ora pela gente aí, então. Isso, pessoal. Vamos lá, então. Vamos orar para agradecer por essa live, pela presença de cada pessoa que entrou aqui. Amém? Então, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor Deus, nessa noite, Pai amado, em propósito, Pai amado, de adoração do Teu santo nome e ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Pai. Por tudo que o Teu Espírito Santo, Pai amado, tem nos proporcionado, Pai, e queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, em nome de Jesus, cada pessoa, Pai amado, que entrou nessa live, ou outras pessoas que vão assistir, Senhor Deus, no decorrer dessa semana, que o Senhor possa abençoar de uma forma tremenda, Pai amado, que elas possam, Senhor Deus, não somente assistir a live, Pai amado, mas criar, Senhor Deus, um hábito, Pai amado, de leitura da Tua palavra, um hábito, Pai amado, desse devocional, dessa intimidade com o Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, ela é lâmpada para nossos pés, ó Pai amado, e é instrumento, Senhor Deus, para fazer a gente caminhar, Senhor Deus, segundo a Tua luz e a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por essa live, Pai amado, e que o Senhor possa nos dar, Senhor Deus, um decorrer de semana abençoado, Pai, debaixo da Tua poderosa e forte mão, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, é isso que Te pedimos, Pai, Te agradecemos, em nome de Jesus.
Amém. Paz, pessoal. A live vai cair agora. Deus abençoe a todos que acompanharam.